Salve nação e o Flamengo! O Flamengo conseguiu complicar uma semana que tinha tudo para ser muito tranquila. Cara, acho que nós temos um elenco tão qualificado que as alterações vão acontecer durante o ano, não tem o que fazer, é muito jogo, pouco tempo de descanso entre os jogos. O tropeço do Flamengo vem causando uma baita polêmica após jogo contra o Vasco no Maracanã. O Flamengo conseguiu complicar uma semana que tinha tudo para ser muito tranquila. Poderia ter vencido o Estudiantes de La Plata no Maracanã quinta-feira por uma boa margem de gols. No primeiro tempo, se fizesse 3 ou 4-0, não seria exagero. Foi um tanto quanto pedante, né? Preciosismo em algumas jogadas, não fez gols que poderia ter marcado, aí vem uma arbitragem desastrosa e ganha só por um gol. Resultado, mantém o adversário vivo, transforma o jogo da quinta-feira seguinte em algo muito mais complexo do que deveria, se fosse mais eficiente, aproveitando as chances que teve durante o primeiro tempo especialmente. E aí o clássico contra o Vasco fica meio que ali em segundo plano. Felipe Luiz se vê quase que obrigado a preservar jogadores que não teria que preservar caso vencesse bem os Estudiantes, quando teve chance de alcançar um bom resultado, mais elástico. Pois é, entra com time misto, empata o primeiro tempo 1-1, resultado justo, o primeiro tempo foi equilibrado. No segundo, começa a lançar os titulares saindo do banco, pressiona muito, mas correndo contra o tempo, desordenado, acaba não conseguindo vencer o Vasco, perdendo assim 4 pontos em confrontos contra o seu grande rival. O Vasco hoje briga contra rebaixamento, ou seja, são resultados ruins, embora o Vasco tenha contratado jogadores e até tenha melhorado um pouquinho aí a qualidade do seu elenco nas últimas semanas, últimos meses. É inegável isso. No entanto, teve condições de vencer e não venceu. Eu entendo que está tudo num combo da semana. O primeiro tempo, um tanto quanto displicente, soberbo até do Flamengo contra os Estudiantes, comprometeu esse jogo e na quinta-feira o Flamengo vai enfrentar uma grande batalha, talvez uma guerra, no que poderia ser quase um amistoso, se tivesse feito a vantagem que se ofereceu nos primeiros 45 minutos naquela oportunidade. Domingo no Maracanã, com atuações muito ruins, até de quem veio do banco. Pedro perdeu o gol, Arrascaeta muito mal, Vinha dessa vez não entrou bem, enfim. E aí muita gente criticando o Alan. Gente, o Alan é o quinto da fila entre os volantes do Flamengo. O que o torcedor tem que questionar é por que o Jorginho não joga um mês, De La Cruz vive fora por contusão, Pulga, quando não está machucado, recebe cartões amarelos, e aí, bem, como esses não jogam, né? O Alan está sempre em campo. Mau jogador? Não, não é mau jogador. Melhor que os outros? Não, não é. Por isso ele é o quinto, ele é a quinta opção. Mas a quinta opção, que é muitas vezes utilizado, porque pelo menos está disponível. O que não acontece com outros jogadores por diferentes razões. O Flamengo amarga um resultado ruim e o Vasco fica satisfeito porque pontuou e que equipes que tentam alcançá-lo na tabela de classificação na luta contra o rebaixamento perderam na rodada. Tenha sido anulado, que ele não foi computado. Não sei exatamente a diferença, mas foi isso que me passaram da Conmebol. E aí, lá na Argentina, as pessoas, os dirigentes do Estudiantes, pessoas ligadas ao Estudiantes, estão dizendo que não receberam nada da Conmebol, que se isso acontecer, eles vão fazer pressão em cima da Conmebol, enviar o ofício contra. A gente viu que o Gonzalo Plata também jogou hoje 77 minutos, calor, aquilo tudo. Eu queria saber se você está contando com o Gonzalo Plata para o jogo da volta, né, pelo fato da Conmebol ter enviado esse ofício ao Flamengo. Como é que está essa situação em relação a isso? Bom, o Plata tem 23 anos, teve uma recuperação muito boa, tem uma recuperação boa para o próximo jogo e está à disposição e eu conto com ele sim. Fomos informados de que ele não está suspenso para o jogo da volta. E uma coisa excelente, né, que isso aconteça. E até mesmo para que o Campeonato Brasileiro também possa... não sei, a partir do ano que vem, com essas mudanças na CBF, com o presidente novo entrando, com essa melhoria do campeonato, né? Não, cada vez que acontece um cartão injusto, num campeonato onde tem um calendário tão apertado, com 80, 70 jogos algumas equipes vão jogar, e é o único país que são 3 cartões amarelos para ser suspenso, então pelo menos que o cartão realmente seja justo, né? Quando seja injusto, que aconteça como aconteceu no último jogo, que ele não seja computado. Então, uma coisa para a gente aprender e poder também evoluir no Campeonato Brasileiro, que seria muito bom. Primeiro que o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, é muito difícil vencer no Campeonato Brasileiro. Não sei, eu vi agora no celular que o Corinthians perdeu para o Sport, que é o último. É muito complicado, tem viagens, tem vários inúmeros outros fatores, tem jogadores grandes, o Vasco se reforçou agora nessa janela, o treinador do Vasco, todo mundo conhece o difícil que é jogar contra o Diniz, o tanto que ele melhorou essa equipe, e
o fator clássico. Flamengo e Vasco sempre vai ser clássico, sempre. E existe essa atmosfera, esse ambiente diferente que muda os jogadores e faz que o jogo seja mais aberto, no caso, como foi o jogo hoje. Então, infelizmente perdemos aí, como você falou, 4 pontos, mas é uma maratona, ainda são muitos jogos pela frente. O que nós temos que, como eu falei, é não entrar em desespero em nenhum momento, ter calma e tranquilidade que os tropeços podem vir, mas o que o time tem que manter na solidez, porque o resultado a gente não controla, e sim a nossa performance, que estaremos sempre mais perto de ganhar se a gente joga da forma que a gente sabe. E esse é o caminho agora com essa sequência de jogos que vem pela frente. Cara, acho que nós temos um elenco tão qualificado que as alterações vão acontecer durante o ano, não tem o que fazer, é muito jogo, pouco tempo de descanso entre os jogos, então faz parte, a gente tá acostumado a jogar com todo mundo durante os treinos. O Felipe é um cara que não costuma colocar titular e reserva, então não dá pra aliar isso o empate de hoje. Falhamos em fazer mais gols, tivemos oportunidades mais claras. Eles tiveram algumas agora não tão claras, mas o jogo ficou um pouco mais aberto no segundo tempo e acabamos com uma aberta contra-ataques. Sofremos um gol em bola parada, que sabemos que decide campeonato. Em muitos momentos a gente conseguiu tirar proveito disso. Hoje a gente acabou pecando nessa bola parada e sofrendo o gol. E aí ficamos com esse empate aí no Clássico. Mas ainda tem muito campeonato pela frente e temos confronto direto em casa também. E podemos buscar esses pontos fora de casa também. E aí, nação, mano, equipe que quer ser campeão não pode perder ponto pro Vasco. Essa é a grande realidade. O torcedor do Vasco pode ficar bravo aqui, mas o Vasco tá brigando pra não cair. O Flamengo tá brigando pra ser campeão. O Flamengo tinha obrigação no Maracanã de ter vencido o Vasco, pipocou, arregou. É impressionante como a equipe do Felipe Luiz tem dificuldade quando a equipe é um pouco mais compacta, né? Cara, a obrigação do Flamengo é vencer o Vasco. O Vasco tá jogando melhor, o Fernando Diniz tem tentado fazer um bom trabalho na equipe do Vasco, não é fácil. Vem de bons jogos, aí depois acaba culminando em jogos ruins, é um alto e baixo. É aquela gangorra que o Vasco vem vivendo. E o Flamengo tinha que ter aproveitado. Não dá pra dar sopa pro azar. A gente falou aqui no canal, o Palmeiras tá voando. O Palmeiras com o Abel Ferreira, cara, é impressionante o quanto o Palmeiras vai melhorando. Vai passando o jogo, passando rodada atrás de rodada. A hora que você pensa que não, o Palmeiras passou. Porque o Flamengo pipocou pro Vasco. O time que quer ser campeão não pode perder ponto para a equipe que tá brigando pela zona de rebaixamento. Isso eu falo com todo respeito ao Vasco, que melhorou a tua equipe. O Fernando Diniz melhorou até o Vasco. Mas, cara, não dá. Não dá. Vocês acham mesmo? O Palmeiras vai perder ponto pro Vasco? Não vai. Não vai. O Palmeiras tá muito bem na competição e o Flamengo deu uma pipocada pro Vasco. Essa é a grande realidade. O Felipe Luiz vai ter muito trabalho se quiser acompanhar o ritmo do Palmeiras, que vem assim. E ó, o Flamengo tá começando a jogar mal em alguns jogos. Isso é muito preocupante para a equipe flamenguista. Mas bora botar fogo na discussão. Agora eu quero saber da tua visão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima!